Graça e paz. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, para você que me ouve nesse momento, no domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa. E podemos dizer, aleluia, Jesus ressuscitou. O texto de Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 12, vão nos trazer algumas clarificações sobre o quanto nós precisamos de entender sobre esse dia, sobre esse momento tão específico e tão especial, tão memorável na vida da igreja. E a começar de uma primeira verdade que nós precisamos de entender ali para poder lidar com esse momento da verdade bíblica da Páscoa, alguns princípios são fundamentais. E um deles está em Lucas capítulo 24, como eu disse, verso de 1 a 3, que a Páscoa ela traz a realidade da ressurreição. A realidade da ressurreição de Nosso Senhor. Olha o que o texto nos diz. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham separado, e algumas outras com elas também foram. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo de nosso Senhor Jesus. Realidade, é uma realidade, Jesus ressuscitou. Porém, aquelas mulheres, elas estavam entendendo que Cristo, o corpo de Cristo, ele poderia estar ali. Ele poderia estar ali de alguma maneira, a qual elas poderiam encontrar, e levando ali as suas especiarias, iriam fazer tudo o que fosse necessário com aquele corpo do nosso Senhor. Porém, o texto é claro que diz que ele não estava ali. Ele não estava ali naquele momento, mas elas, pouco mais para frente da parte desse texto, vai dizer exatamente isso, ele ressuscitou. Essas mulheres, então, elas foram antes no seu coração aberto para poder entender. Nós vamos lá e vamos encontrar. Mas a realidade da Páscoa é outra. A realidade da Páscoa vai ser o dia da ressurreição. Uma outra verdade que nós precisamos de entender é que Páscoa é tempo de reafirmar as verdades bíblicas. Versos de 4 a 8 diz assim: E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Lembrai-vos como ele vos falou. É tempo de reafirmar essa verdade bíblica, meus irmãos, de que Jesus ressuscitou. Páscoa é essa passagem da morte que não pôde conter o nosso Senhor para a vida eterna. E ele nos leva a esse entendimento, e esse texto nos leva a esse entendimento. Devemos nos lembrar daquilo que nosso Senhor nos falou, que ele ressuscitaria. Então a Páscoa é um momento, então, na segunda verdade fundamental, para poder reafirmar essas verdades bíblicas e não ficarmos em fantasias no sentido de buscar outras circunstâncias as quais nós bem conhecemos nessa época, né? Que transforma aquilo que é amargo em doce, para poder dizer, não, é uma coisa muito boa. Ou transforma uma vida que ele ressuscitou em morte. É um dia difícil? Não é um dia difícil. É um dia da ressurreição de nosso Senhor. A terceira verdade que nós precisamos de entender é que Páscoa é tempo de anunciar o Cristo vivo. O Cristo vivo. Isso basta. Isso basta. Dizer que ele ressuscitou e desejar um feliz dia da ressurreição, isso basta. Versos de 9 a 11 diz assim: E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, de Tiago, e as outras com elas, as que diziam estas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvaneio, e não as creram. Tem muitos que não creem, dizendo que ele não ressuscitou. Mas a Páscoa é um momento para a gente anunciar, independente de quem crê, independente de como crê, mas nós devemos anunciar essa verdade bíblica, dizer, ele ressuscitou.
Ele não está ali mais. Ele não está naquele túmulo. Ele não está cravado numa cruz. Ele não é uma imagem a qual nós olhamos e o observamos ali debruçado naquela cruz com a sua cabeça curvada. Não, ele ressuscitou. É por isso que a cruz está vazia. É por isso que o simbolismo, quando nós olhamos para a cruz vazia, determina que ele não está ali. Nem ele, nem o seu corpo, nem nada que represente a sua dependência de estar crucificado, porque ele ressuscitou. E nós devemos anunciar isso como uma terceira verdade bíblica. E a última verdade que nós precisamos de anunciar é que Páscoa é tempo de abrir os olhos. O que você vê? Olha o verso de número 12. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. O que você vê quando você olha para a Páscoa? O que você vê quando você olha para a cruz? O que nós devemos enxergar realmente? Páscoa é tempo, então, meus queridos, de nós abrirmos os nossos olhos. Nós devemos abrir os nossos olhos. Devemos abrir os nossos olhos para essas verdades bíblicas. Devemos abrir os nossos olhos para a ressurreição de nosso Senhor. Para o dia da ressurreição de nosso Senhor. Toda manhã de Páscoa. Lembre-se disso. Ele não está no sepulcro. Ele ressuscitou. Páscoa, então, devemos entender que ele ressuscitou. Porque ela traz realidade dessa ressurreição, como vimos nos versos de 1 a 3. A Páscoa é tempo de reafirmar essas verdades bíblicas nos versos de 4 a 8, e Páscoa é tempo de anunciar o Cristo vivo, o verso de 9 a 11, e por fim o verso 12. O que você vê? O que você vê? Páscoa é tempo de abrir os nossos olhos. A direção, meus irmãos, da Páscoa deve ser retomada, a verdadeira direção. E uma das excelentes aplicações que nós podemos ter para esse texto e para esse momento é que a direção não é doce, é uma direção amarga, é a via crucis. Foi a via crucis. O símbolo não é um coelho, e sim um cordeiro. A mensagem não é de morte, e sim de vida. Ele ressuscitou. Os encontros são para contemplar o sepulcro vazio, assim como Pedro fez. Ele ressuscitou e nós devemos nos maravilhar. O Cordeiro de Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, é o centro da Páscoa. João capítulo 11, versículo 25, diz assim: disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E por fim, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Páscoa é dizer, feliz dia da ressurreição. Que assim seja, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que você possa passar também esse conhecimento para aqueles que estão à sua volta, no nome santo de Jesus. Que Deus os abençoe graciosamente. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver da morte. Graça libertou.
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, oh Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus
Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida, Jesus, oh Jesus, luz do mundo, Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus, oh Jesus, Santo dos Santos, Ele é a árvore, oh árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, oh Jesus, és digno de louvor, oh Yeshua, Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa abençoar graciosamente a sua vida nesse tempo, que Deus possa seguir falando na pessoa do Espírito Santo sobre a sua vida, diante da sua família. Que bom podermos estar reunidos nesta oportunidade para poder glorificar o nome de nosso Senhor através da exposição da santa palavra dele. Eu espero que esse momento possa encontrar você na mais plena e eterna comunhão com nosso Senhor. Que Deus possa seguir lhe abençoando como família, todos os projetos da sua vida, sua casa, mesmo ainda em tempos assim de provações, de lutas que são iminentes, não é? Que Deus possa lhes abençoar muito, graciosamente. Peço a você, sem mais delongas, que abra a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Diz assim as Escrituras: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Feche seus olhos comigo nesse momento, calme o seu coração e que Deus possa, na pessoa do Espírito Santo, falar a você. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos como igreja. Ó Deus, que aqueles que me assistem nesse momento, aqueles que me ouvem nesse momento, possam, unicamente na pessoa do Espírito Santo, serem tocados pela Tua Palavra Santa, pela Tua Palavra viva, pela Tua Palavra poderosa, pela Tua Palavra que traz transformação, pela Tua Palavra que na pessoa do Espírito Santo há de ser aplicada a cada um de nossos corações. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja. Abençoe-nos, ó Deus, nesse momento gracioso que estamos aqui.
Louvamos a Ti e oramos no nome santo de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus queridos, nós estamos diante de situações que são evidentes para todos nós. Não estamos em nenhum momento tentando amenizar nada. Não usamos nenhum tipo de jargão para poder amenizar uma situação. Os dias, sim, têm sido difíceis. Os dias, com certeza, para todos nós, sem exceção, têm sido dias bem difíceis. Mas nós estamos diante da palavra de nosso Deus e glorificamos a Deus pela sua palavra. Exaltamos ao nosso Deus pelo fato de termos acesso à sua santa palavra e assim à sua poderosa voz. A voz, como a palavra de Deus mesmo diz, como um som de muitas águas. E nesse texto eu gostaria de trazer algumas clarificações e eu quero tratar nesse momento com vocês sobre estar em plena esperança em Deus. Buscar essa plena esperança em Deus. Em dias assim tão difíceis, a minha intenção e desafio e orações é que todos nós busquemos e encontremos essa plena esperança em Deus. Tem algumas colocações que nosso amado irmão Lutero fez sobre o livro de Lamentações de Jeremias, desse profeta gracioso, desse profeta que é tido como sendo o profeta chorão, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o seu lamento, o seu pranto, certamente fala até hoje, ecoa até hoje, através das páginas das Escrituras, como sendo aquele que lamentou, chorou, mas sabia onde buscar a Deus. Então Lutero, falando sobre essa parte do texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, traz-nos algumas elucidações e eu gostaria de compartilhar com os irmãos também nesse tempo. Ele diz assim: queixas e lamúrias desse tipo, do tipo que nós acabamos de ler, são frequentemente proferidas pelos que lutam contra a descrença e desespero e que não conseguem ter ânimo nem esperança de salvação. Ele segue dizendo: Deus permanece oculto em meio aos sofrimentos que separariam dele, qual muralha de um castelo. E ainda assim ele me contempla e não me abandona. Ele está lá, pronto a socorrer com sua graça e através da janela de uma fé, ainda que fraca, ele se deixa ver. Mais um ponto ainda, ele diz: essas pessoas nada sabem a respeito dessa fé e então desistem, pensando que Deus as esqueceu e que é inimigo delas. Até mesmo culpam outras pessoas ou o próprio diabo e no fim das contas não confiam em Deus. Também por isso seu sofrimento sempre as ofende e lhes é prejudicial. Finalmente ele termina dizendo: porém, aqueles que em meio a tal sofrimento confiam em Deus e se mantêm em boa e firme confiança nele, veem em seus sofrimentos e aflições puros e preciosos méritos, tesouros incalculáveis, aos quais homem algum pode alcançar. Lutero, então, meus irmãos, está nos trazendo algumas coisas bem importantes. E uma delas é claramente que os sofrimentos nos aproximam de Deus, que as lutas, os momentos de tribulações tendem a nos aproximar ainda mais de Deus. E ele cita aqui que esses momentos são preciosos méritos, tesouros, ele cita, incalculáveis, aos quais homem algum pode alcançar. Meus queridos, Lamentações, esse livro, ele proclama com firmeza, com certeza, com muita veemência, que o imutável amor do Senhor nunca cessará. Que o imutável amor de nosso Deus por nós nunca cessará, mesmo em meio aos piores sofrimentos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus queridos, o que alimenta uma desesperança
com certeza, é a falsa crença da qual nós temos sobre Deus. O que alimenta, o que nutre um momento de desespero, de desesperança, é uma falsa crença mesmo, sobre aquilo que nós conhecemos, sobre o nosso entendimento, e quiçá um entendimento errado sobre o Deus que nós servimos. Partindo do pressuposto dessa realidade, que o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aqui está a nossa fonte da busca pela esperança, dessa plena esperança. Ou seja, a nossa fonte é uma só, é Deus. A nossa fonte não é outra senão Deus. Então, Deus existe, e o texto ainda diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. E nós cremos nisso, e mediante a qual artifício? Nós cremos nisso mediante a fé. Nós cremos que Deus é bondoso mediante a fé, que essa fé ela ainda é um dom que vem de Deus, ou seja, a nossa fonte é Deus, Ele nos concede fé para que possamos crer que Ele existe, que Ele é galardoador e que Ele está seguindo, cuidando do seu povo. Partindo agora ainda para um contexto desse texto que nós lemos de Lamentações capítulo 3, versículo 21, nosso pano de fundo, segundo a tradição, Jeremias escreveu estes poemas, chamados poemas de lamento, na Babilônia, depois exatamente da queda de Jerusalém, quando o povo é levado para a Babilônia. E Jeremias ele expressa com isso, ou ele tenta expressar com isso a sua angústia, a angústia que ele sentia pelos cativos que estavam ali com ele, pelos judeus, pelos seus irmãos que estavam ali. Então ele descreve aqui o grande sofrimento. Por isso que chama Lamentações de Jeremias. Vários lamentos do profeta, especificamente sobre esse momento do cativeiro ali, diante do povo de Deus naquele tempo. Ele também não busca desculpas, Jeremias não busca desculpas para o pecado do povo que se afastou de Deus, mas ele faz algo muito interessante, e aqui está o cerne para que nós busquemos também essa plena esperança em Deus. Jeremias, ele não busca encobrir os pecados do povo, ele lamenta pelo povo, mas ele os anima. Ele também os anima. Ele os animou naquele tempo, e também esse texto segue nos animando ainda nos dias de hoje, no século presente. O povo de Judá, meus irmãos, havia desprezado as advertências de Deus com relação àquilo que Deus iria fazer, sobre que Deus ia enviar uma mão de ferro para poder tomar aquele povo, para poder advertir aquele povo, para poder lidar com as situações daquele povo. E esse foi o princípio de 70 anos de cativeiro ali no Império Babilônico. Lamentações dá ainda uma ideia, né, e uma dúvida, e ele levanta essa dúvida e desespero dos judeus. Será que Deus nos abandonou? Por que Deus nos abandonou? Reconhecimento, mesmo assim tardio, do povo sobre os seus pecados, mas o desespero havia ainda trazido para aquele povo, ainda colocado no coração daquele povo, através dessas palavras de Jeremias, um vislumbre de esperança. Sofrimento? Sim, verdade. Confissão dos pecados, mas esperança. Lamentações, meus irmãos, ainda nos faz lembrar de que nós devemos permanecer confiantes em Deus. Mesmo no cativeiro, o povo pôde aprender lições preciosas: arrependimento, fé e confiança. Meus queridos, com certeza, isso é um fato que nos rodeia nesses dias. Com certeza, nós temos vivido tempos assim de angústias e muitas aflições. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Nós estamos em busca apenas de uma simples esperança. Nós estamos em busca dessa esperança também em Deus. Ou seria melhor dizer que não é apenas uma plena esperança ou uma simples esperança, mas nós somos também desafiados, meus irmãos, a procurar pela plena esperança em Deus, por uma esperança consistente, por uma esperança que vai nos remeter às verdades bíblicas. E o nosso texto de hoje, de Lamentações capítulo 3, versículo 21, nos incentiva
a cumprir esse desafio. A cumprir esse desafio assim de forma imperativa, com uma visão de reação bíblica. Ou seja, as provações estão aí, mas nós devemos reagir de maneira bíblica. Partindo então para a exposição desse texto como um todo, em busca dessa plena esperança, meus irmãos, nós precisamos de tentar colocar a nossa mente, tentar levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo, num sentido muito claro. Exercitar a nossa mente na palavra de Deus. Guarde bem isso no seu coração. Nós precisamos, em busca dessa plena esperança em Deus, nós precisamos então exercitar a nossa mente na palavra de Deus. Meus queridos, Jeremias diz: eu quero trazer à memória, eu preciso de trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O profeta clama por isso. O profeta leva o povo a entender isso. Nós devemos trazer à memória, buscar dentro da nossa memória o que nos pode dar esperança. Situações que possam nos trazer esperança. Ah, meus irmãos, em momentos de grandes calamidades, nós somos assim pressionados a desistir. Palavras como as que eu vou citar agora, da agora para frente exatamente, trazem assim situações nas quais nos levam e somos pressionados a desistir. Desista, desista, as coisas estão difíceis. Palavras como essas aqui, escute bem: dúvida, insegurança, desconfiança, ansiedade, medo, desespero, desesperança. Meus queridos, palavras como essas soam ao nosso coração como uma bomba que vem nos afastar de exercitar a palavra de Deus, uma bomba que tende a nos afastar de buscar ao nosso Deus, uma bomba que tenta nublar o nosso relacionamento com Deus. E eu quero dizer para você nesse momento que, diante da dúvida, retorne à palavra de Deus. Diante da insegurança, retorne à palavra de Deus. Diante da desconfiança, retorne à palavra de Deus. Diante da ansiedade, retorne à palavra de Deus. Diante do medo, retorne à palavra de Deus. Diante do desespero, retorne à palavra de Deus. Diante da desesperança, da falta de esperança, retorne logo à palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. A nossa mente, meus irmãos, ela é tomada antes por sentimentos que tentam nos impedir de tomar decisões assertivas. Essas palavras que nós acabamos de dizer tentam fazer com que erremos o alvo, com que possamos ser desviados para outras circunstâncias e outras situações, senão a palavra de Deus. A dúvida, o que acontece quando nós estamos diante da dúvida? A dúvida, ela gera questionamentos. Ela gera questionamentos entre os extremos, né? Certo e errado. Essa é a dúvida. A insegurança, ela gera questionamentos de incertezas. O que vai acontecer? Desconfiança, ela gera questionamentos de ausência de paz. Desconfiança. A ansiedade, ela gera situações de antecipar aquilo que ainda nem chegou. Nem chegou. Esta é a ansiedade. A ansiedade não cumpre nada do que promete. Ela antecipa as situações que ainda nem ocorreram. E o medo? O medo, ele nos pressiona com os ventos da ameaça. Nos pressiona com os ventos terríveis da ameaça. O desespero nos leva a tomar decisões precipitadas. A pessoa fica desesperada e toma uma decisão extremamente errada, equivocada, precipitada. E a desesperança? A desesperança, meus queridos irmãos, por fim, ela nos leva à ignorância daquilo que nós conhecemos sobre Deus. Ignorância daquilo que nós conhecemos sobre Deus. A desesperança nutre o nosso coração dessa maneira. E nesse emaranhado de situações, meus irmãos, está assim a nossa mente. Está assim a nossa mente envolto a essas situações. Por isso Jeremias nos exorta: eu quero trazer à memória a palavra de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Volte-se para a palavra. Volte-se para a palavra.
Porque tais situações, meus irmãos, não devem ser ignoradas. A dúvida, a insegurança, a desconfiança, a ansiedade, o medo, o desespero, a desesperança não devem ser ignorados, mas sim enfrentados. Sim, eles devem ser enfrentados. Não devem ser ignorados. Eles estão aí batendo a nossa porta, na porta de mais de 200 milhões de brasileiros, de pessoas no mundo inteiro, mais de 7 bilhões de pessoas. Essas mesmas palavras, esses mesmos sentimentos seguem batendo firmemente à porta dessas pessoas que perderam as suas famílias, que perderam pessoas tão amadas, que perderam pessoas especiais sobre a sua vida, que jamais os verão assim novamente, senão na presença de Deus, daqueles aos quais serão salvos pela maravilhosa graça de Deus. Mas sim, eles estão à nossa porta, não devem ser ignorados, porém, existe uma forma correta, meus irmãos, de se enfrentar tudo isso. Ou seja, nós devemos enfrentar tudo isso pela palavra de Deus. Pela palavra, pela maravilhosa, infalível, potente palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a escritura, grife isso, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, para que você, para que eu, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado ou habilitado para toda boa obra. Então toda a escritura é apta para poder realizar em nossas vidas transformações consistentes diante de situações de intensas calamidades. Então volte-se para a palavra, exercite a sua fé, a sua esperança na palavra de Deus. Jeremias, diante da situação de calamidade que o povo se encontrava ali, ele sentou, ele lamentou e ele chorou. Mas tudo isso, meus irmãos, direcionado pelo firme e único propósito: buscar a Deus. Por isso ele diz: eu quero trazer à memória alguma coisa que me dê esperança, alguma coisa que possa nutrir o meu coração, não mais de medo, de incerteza, de ansiedade, de insegurança, de desesperança, mas sim, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias manteve esperança no futuro com Deus, meus irmãos. Tal esperança estava firmemente fundamentada na compreensão que Jeremias tinha sobre o caráter de Deus. É aqui que está exatamente o ponto em que nós mais precisamos de compreender. Qual é a nossa compreensão sobre o caráter de Deus? O que eu entendo sobre Deus? Quem é Deus para mim? O que Deus significa? Será que é só um nome numa camisa, num boné, em uma circunstância assim? Quem é Deus? Será que eu sirvo a um Deus somente diante de situações agradáveis? Diante de situações que realmente possam nutrir o meu coração de muita esperança, de muita coisa boa? Ou a minha compreensão de Deus vai além disso? Essas são perguntas que exigem respostas, meus irmãos. O profeta não vivia em um mundo místico de fantasias de cristãos. Não, o profeta não vivia e não tinha a sua fé em um Deus distante dele. 70 anos de cativeiro. Mas ele buscava ainda na sua memória aquilo que pudesse trazer esperança para ele e para o seu povo. O profeta, ele não corria para uma caixinha de promessas todas as manhãs, buscando ler palavras dentro dessas caixinhas de promessa que pudessem simplesmente falar: o Senhor é contigo, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Nós estamos falando de relacionamento com Deus. Jeremias então decide no seu coração afastar os pensamentos das aflições e focar todas as suas forças no Senhor. E focar todas as suas forças naquele que pode todas as coisas. Naquele que pode resolver todas as coisas. Naquele que em meio ao caos pode nos trazer a mais plena esperança. E diante disso, meus irmãos,
Jeremias registra nos versos 22 a 26, registre comigo aí, guarde isso no seu coração, siga lendo as Escrituras, deixe a sua Bíblia aberta. Ele registra nos versos de 22 a 26 a compreensão que ele tinha sobre Deus. O que é que Jeremias faz? Ele começa a cauterizar a sua mente para buscar aquilo que pode dar esperança para ele. Ele começa a encontrar dentro da sua mente situações que possam lhe trazer esperança. E isso ele vai citar nos versos 22 a 26. Porque no verso 21 ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperanças. E agora, nos versos de 22 a 26, nós vamos ver a compreensão que Jeremias tinha sobre Deus, que o profeta tinha sobre Deus, e que nós também precisamos de nutrir no nosso coração essa mesma compreensão. E a primeira compreensão que nós precisamos de ter é que Deus é misericordioso. A primeira compreensão é essa: Deus é misericordioso. Isso está nos versos 22 e 23 até a parte A. Diz assim, verso 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23, a primeira parte: renovam-se a cada manhã. Essa é a primeira compreensão que o profeta tinha sobre Deus, que diante das suas calamidades, daquilo que eles estavam vivendo ali na Babilônia, ele sabia que Deus é misericordioso. Nós sabemos hoje que Deus é misericordioso. O quanto a nossa mente sabe que Deus é misericordioso. O quanto a nossa mente está cauterizada com isso. Jeremias, em busca dessa plena esperança em Deus, porque era o que restava, ele procura exercitar a sua mente, meus irmãos, voltando-se para a palavra de Deus. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Compreender que Deus é misericordioso é fundamental, meus queridos. Compreender que as misericórdias dele são eternas, de geração em geração, isso gera esperança. Compreender, meus irmãos, que ele não perdeu o controle, isso é segurança. Compreender que Deus segue no seu alto e sublime trono, governando o seu povo, governando a sua igreja, governando a criação, isso é salutar, isso é fundamental. Compreender que seu caráter, que o caráter de Deus, ele é regado por misericórdia todos os dias, é imprescindível na nossa vida. Nós precisamos de crer nisso. O profeta, ele entende que sendo Deus eterno, e que ser misericordioso é um atributo de Deus, diante de tais misericórdias, não seremos consumidos, no verso 22. As suas misericórdias não têm fim, no verso 22 ainda. As suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, no verso 23. Esta é a compreensão correta diante das situações de crise, meus irmãos. Esta é a compreensão que nós devemos buscar, porque Deus é misericordioso, eu não serei consumido. Porque Deus é misericordioso, as suas misericórdias não têm fim. Porque Deus é misericordioso, eu tenho certeza de que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã, a cada instante, a cada sinal de uma má notícia, a cada situação que a gente percebe que nos gera medo, insegurança, incerteza, ansiedade, eu tenho que crer, Deus é misericordioso. Esta é a compreensão que tem que estar na minha mente todos os dias. Esta é a compreensão que deve nutrir o nosso frágil coração nesses dias de tamanhas provações e tribulações. Deus é misericordioso. Leve a sua mente a essa compreensão. Meus amados irmãos, o quanto nós realmente compreendemos desse caráter de Deus. O quanto nós realmente compreendemos desse caráter de Deus. O Salmo 103, versículos de 8 a 10, nos trazem um pouco mais de clarificações dentro dessa primeira parte, quando precisamos de compreender que Deus é misericordioso. Diz assim, Salmo 103, verso de 8 a 10. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira.
não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus não nos retribui da mesma maneira que nós nos comportamos. Por isso Ele é misericordioso. Este é o nosso Deus, meus irmãos. Este é o nosso Deus. O Deus que nós podemos chamar de nosso Deus. O Deus pessoal. O Deus que o seu nome traz inúmeros significados de esperança. O nome de Deus tem muitos significados dentro das Escrituras. E eu fiz questão de alencar alguns deles aqui para que nós possamos entender quem é Deus. Qual é esse Deus que eu sirvo realmente? Por que Ele é misericordioso? Por que Ele é tão bondoso? A Bíblia diz que Ele é Yahvé. Yahvé. Sabe o que significa Yahvé? Agora eu quero que você pense na situação da sua família, da sua casa. Yahvé significa: eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu disser que eu sou. Eu me tornarei o que eu decidir me tornar. Esse é o Deus que falou com Moisés ali. Senhor, para quem que eu vou falar? Como que eu vou falar do Senhor? Moisés, diga apenas que eu sou, te enviou. Isso basta. Esse é o nosso Deus, Yahvé. A Bíblia ainda diz que Deus, Ele é Abba. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Aquele que nós podemos chamar de Pai e devemos chamar de Pai. Ele é o Adonai, Ele é Senhor. Ele é o Deus. Aquele que vai adiante ou começa as coisas em primeiro lugar. Ele é o El Berit, o Deus da aliança, o Deus da aliança que foi feita com o povo, que ia guardar o seu povo e fazer o seu povo perseverar. Ele é o El Caná, o Deus zeloso. Ele é o El Nosse, o Deus da compaixão. O Deus da compaixão. Ele é o El Rai, o Deus que tudo vê, nada foge aos seus olhos. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Elohim, o Deus Altíssimo, o Altíssimo Deus. Ele é, meus irmãos, o Kadosh de Israel, o Santo de Israel. Ele é o nosso Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Ele é o nosso Jeová Shalom, o Senhor da paz. Ele é o nosso Jeová Shammah, o Senhor bem presente, o Senhor que está presente, o Senhor que está ali, o Senhor que está aqui. E por fim, Ele é o Jeová Tsidkenu, o Senhor da justiça. O Senhor é a nossa justiça. Em tempos de tamanhas crises, tamanha calamidade, meus irmãos, nós precisamos de nos voltar para a palavra de Deus e buscar esses nomes de Deus. Buscar o que Ele significa. Que Deus que eu sirvo? Qual a compreensão que a minha mente tem sobre esses nomes de Deus? O conhecimento dele sobre o caráter de Deus, o conhecimento de Jeremias sobre o caráter de Deus o levou a ter esperança. Ah, meus irmãos, é tempo oportuno para trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. É tempo oportuno para isso. Busque conhecer esses nomes de Deus. Sabe o que acontece, meus irmãos? Talvez nos últimos dias nós tenhamos substituído o verdadeiro e único Deus e seus nomes pelo Deus da mídia, pelo Deus do desespero, pelo Deus do caos, pelo Deus com letra minúscula da terra arrasada, das notícias ruins, das más notícias, pelo Deus da polarização política. Talvez tenhamos trocado o Deus único, verdadeiro, pelo Deus dos interesses pessoais e da ganância. O Deus desse século, de confiar mais no desespero que as pessoas estão pregando do que naquele Deus que pode todas as coisas. O Deus desse século. E assim nos esquecemos do Deus que nós servimos, que é um Deus que Jeremias fala que Ele é misericordioso, que o Salmo 103, versos de 8 a 10 diz que Ele é compassivo, que Ele é bondoso, que Ele é longânimo,
que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades e não nos retribui segundo os nossos pecados. Não se esqueça de quem é Deus. Ele é misericordioso. É a primeira compreensão que nós precisamos. A segunda compreensão está no verso 23, na parte B. E a segunda coisa que nós precisamos de compreender, a segunda compreensão que nós temos que levar na nossa mente é que Deus é fiel. Deus segue sendo fiel. A parte 23, o verso 23, a parte B diz assim: grande é a tua fidelidade, diz o profeta. Grande é a tua fidelidade. Jeremias nos conduz, meus irmãos, de forma clara a uma segunda compreensão inquestionável e irrefutável. Diante de toda a calamidade que os nossos olhos estão vendo hoje, diante de toda a calamidade que os olhos do profeta estavam vendo naquele tempo, em busca da plena esperança em Deus, o profeta registra que Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não muda. E diante disso, quando olhamos para as Escrituras no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há nenhuma sombra de variação. Este é o nosso Deus. Um Deus fiel. Se no Salmo 103, que nós vimos no ponto anterior, no verso 10, diz o salmista que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui segundo as nossas iniquidades, nós podemos ter a certeza, a grande certeza de que Deus, Ele segue sendo fiel, meus irmãos. Deus não depende daquilo que nós fazemos para continuar sendo fiel. Ele não depende daquilo que eu entrego a Ele em algum momento para que Ele seja fiel, para que Ele seja mais fiel ou menos fiel em alguma circunstância. Ele é simplesmente fiel. Ele simplesmente é fiel. Ele simplesmente promete e cumpre, tanto amor quanto juízo. Ele é fiel no amor e Ele é fiel no juízo. Esse é o nosso Deus. Ele é fiel à sua palavra santa, à sua palavra poderosa. Um dos nossos maiores símbolos de fé quando trata da Escritura Sagrada, a Confissão de Fé de Westminster, logo no seu capítulo 1, na sua parte 4, diz assim: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma e única verdade, que é o seu autor, o autor das Escrituras, tem, portanto, de ser percebida a Escritura, porque é a palavra de Deus. Então devemos nos voltar para a palavra de Deus para saber, primeiro, que Deus é misericordioso, segundo, que Deus é fiel. Deus é fiel. Jeremias, ele exalta a fidelidade de Deus, meus irmãos, dizendo assim: grande é a tua fidelidade. Deus não é somente fiel, mas Ele é imenso em fidelidade, infinito em fidelidade, infinitamente fiel. Jeremias está querendo exaltar aqui: grande é a tua fidelidade. Deus, Ele exerce o seu atributo de fidelidade, meus irmãos, com poder, com graça, com grandeza, com soberania sobre a vida do seu povo. Essa é a compreensão que a nossa mente tem que ouvir todos os dias. Deus é misericordioso. Deus é fiel. Deus é fiel. Queridos irmãos, nós podemos e devemos confiar em Deus e em sua palavra. Podemos e devemos confiar em Deus e em sua palavra. E que Ele, aquilo que Ele promete, pode ser visto, pode ser obtido, pode ser contemplado. As Escrituras, meus irmãos, relatam, narram histórias demonstrando a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, abençoando como prometeu abençoar e punindo também aquilo que Ele ameaçou punir. Deus é fiel. Deus é fiel. Isso demonstra para a gente controle. A compreensão, meus irmãos, de que Deus é fiel nos remete a um equilíbrio nas nossas reações. Há um equilíbrio naquilo que nós temos reagido ou da forma a qual nós temos reagido. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Ele é fiel.
Ele é fiel. Repita para sua mente muitas vezes: Deus é fiel. Deus segue sendo fiel. Isso quer dizer que Deus não muda em nada. Deus não muda nas coisas agradáveis, no amor. E Deus não muda nas coisas aos nossos olhos desagradáveis, o juízo. Ele não muda. A forma de compreensão, meus queridos, da fidelidade de Deus deve ser assim, vista como segurança. Porque Deus é fiel, isso me traz segurança no coração. Isso me ajuda a ter reações bíblicas diante da calamidade, do caos, diante das más notícias, da insegurança, diante de todo um sistema de crise. Eu sei que Deus é fiel, porque eu me sinto seguro em suas mãos. Nada mudará o que Deus, meus irmãos, determinou. Nada mudará o que Deus determinou. Nada poderá também ser determinado fora daquilo que Ele decretou. Isso é o quê? Fidelidade, controle absoluto. Se nós entendemos que Deus, Ele tem esse controle absoluto, que Ele é fiel, que Ele é misericordioso, devemos entender então que estamos seguros em suas mãos em busca dessa plena esperança somente nele. Somente nele. Portanto, meus irmãos, nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará desse amor. A vida não nos separa. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 39 diz todas essas coisas. O que poderá nos separar do amor de Deus? Será a morte? O que mais ronda a nossa vida nesse tempo de crise com relação à pandemia? Será que é a morte que pode nos separar do amor de Deus? Não. Será que é a profundeza? Tribulações, lutas, perseguições? O apóstolo Paulo diz então que nada poderá nos separar do amor de Deus, porque Ele é grande em fidelidade, meus irmãos. Grande em fidelidade. Assim sendo, meus queridos, a primeira compreensão que nós temos que levar a nossa mente a esse exercício é: Deus é misericordioso. A segunda compreensão é que Deus é fiel. E a terceira e última compreensão que a nossa mente deve ser exercitada é que Deus é a única esperança. Deus é a única esperança. Se Deus é misericordioso, se Deus Ele é fiel, devemos entender então que Ele é a nossa única esperança. Versículos 24 a 26, nós vamos completar essa terceira compreensão dentro da nossa mente. Diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Guarde bem essa parte. O profeta nos leva agora aqui, nesses últimos instantes, a uma última compreensão desses versos sobre o caráter de Deus, meus queridos. Jeremias, ele nos remete à fonte da nossa esperança, o Senhor. Somente o Senhor. Na condição em que o povo de Israel se encontrava ali no cativeiro de 70 anos, esperar era, por eles, a única coisa que eles poderiam fazer, nada mais. Esperar e crer que Deus poderia os livrar e que Deus tinha prometido os livrar. Em Jeremias capítulo 29, porém o profeta instrui nesses versos que nós acabamos de ler, onde esperar e como esperar. Se Deus é a nossa única esperança, onde eu devo esperar? No Senhor. No Senhor. Versículos 24 e 25, algumas porções diz assim: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Meus irmãos, a minha porção é Deus. Ou seja, a parte de um todo que nós recebemos é Deus. Não havendo outro local onde procurar esperança, portanto, Jeremias diz que eu vou esperar nele. Eu vou esperar no Senhor. E ele segue dizendo por que isso é tão importante, por que isso é tão relevante, esperar no Senhor? Porque Deus é bom. Ele diz ali, porque Deus é bom para com aqueles que esperam nele. Eu vou esperar em quem? Eu vou esperar no Senhor, porque Deus é bom para com aqueles aos quais esperam nele. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Deus se agrada em ver que seus filhos, que nós, como filhos de Deus, se voltam para ele.
Não nos voltamos para outras circunstâncias, senão dobrar o nosso joelho e orar a Deus. Dobrar o nosso joelho e buscar a Deus. Então aqui nesses versos de 24 a 26, o profeta nos instrui onde esperar no Senhor e como esperar. É a segunda coisa que precisamos entender diante dessa circunstância de que Deus é a nossa única esperança. Como esperar? Com paciência. Com paciência. Versículo 26 ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Paciência. Em silêncio. Orar mais, falar menos das circunstâncias as quais estão ao nosso redor. O silêncio, meus irmãos, é uma das mais preciosas bênçãos dos céus em tempos de crise. O silêncio ele é algo primordial. Jeremias exorta a uma esperança certa. Há uma esperança aqui que ele chama de aguardar a salvação no sentido de livramento, de os tirar daquele cativeiro. Esperança certa e fiel no Senhor. Isso de forma a aguardar, esperar, confiar nele, em perfeito silêncio, em perfeita paciência, em perfeita entrega. Em perfeita entrega. Senhor, eu espero em Ti. Como? Com paciência, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se o Senhor tem o controle da vida e da morte, se eu vivo, vivo para Ti, se eu morro, morro para Ti. É assim que nós devemos crer, meus irmãos. Esperar com essa confiança, sem desesperos. Fechar um pouco mais, cerrar um pouco mais os lábios e nos voltar para Deus, para a presença de nosso Deus. Aguardar o livramento de Deus com equilíbrio bíblico. Equilíbrio bíblico. Todos nós estamos sujeitos, nesses dias, a estar diante dessas situações, envolvidos com essa doença que insiste em ficar. Mas nós sabemos e devemos crer, meus irmãos, que a nossa única esperança está em Deus. Quer sejamos contaminados por essa doença ou não. Se formos e se aprover o Senhor nos recolher por causa em meio a uma situação assim, a uma circunstância assim, ressuscitaremos com o Senhor. Ressuscitaremos com o Senhor. Fecharemos os nossos olhos aqui hoje, imediatamente serão abertos os nossos olhos nos céus diante da presença do nosso Senhor. O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Voltemos para a palavra de Deus. Devemos compreender e buscar essa plena esperança com essa mesma convicção, meus queridos irmãos. Meus irmãos, eu entendo que esperar não é nada fácil, não é verdade? Não é nada fácil para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Esperar em silêncio, então, parece assim demonstrar entrega da situação. Entreguei os pontos. Não aguento mais. Porém, meus amados, guarde isso no seu coração. As pessoas à nossa volta, elas depositam a sua fé e a sua esperança em coisas muito erradas, em coisas muito equivocadas. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós quem? Eu, você, os filhos de Deus, os crentes em Jesus, os cristãos que passeiam como peregrinos nessa terra, nós, porém, faremos menção ao nome do nosso Deus. Nós faremos menção, nós clamaremos o nome do nosso Deus, porque Ele é a nossa única esperança. A nossa única esperança. Nós não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, nós confiamos antes no nosso Deus. Na vida e na morte. Em todas e em quaisquer circunstâncias, confiamos em Deus. Confiamos em Deus. O crente em Jesus, meus irmãos, precisa ter essa compreensão que o profeta Jeremias teve. Esperar pela única esperança. Pela única e infalível esperança. Esperar no Senhor. Em sua forma ainda mais bíblica. O que é isso? Quem espera, meus irmãos, deve esperar confiando. Quem espera deve esperar com paciência. Quem espera deve esperar crendo. Deve esperar crendo. E diante disso, quando nós fechamos esse terceiro e último ponto, e o primeiro foi
Devemos compreender que Deus é misericordioso. O segundo é que Deus é fiel. E o terceiro é que Deus é a nossa única esperança. Eu concluo, então, meus queridos, para que possamos ter algumas aplicações também. Ou seja, em busca desta plena esperança em Deus, traga à sua memória aquilo que dá esperança. Lamentações 3:21, eu quero, diz o profeta, trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que pode te dar esperança? O que pode me trazer esperança, senão e acima de tudo, a infalível palavra do Senhor? Traga à sua memória a palavra do Senhor. Traga à sua memória a palavra de Deus, a compreensão daquilo que nós acabamos de dizer. Exercite a sua mente com a palavra de Deus. Exercite a sua mente com a palavra de Deus e na palavra de Deus. Todos os dias, leia as Escrituras. Se derrame sobre a sua Bíblia e ore a Deus e busque a Deus. Nesse tempo de crise, sabendo que Deus é misericordioso, que Deus é fiel e que Ele é a nossa única esperança. Eu tenho uma aplicação para que possamos pensar um pouco. Em tempos de crise, meus queridos irmãos, como os dias atuais, nós devemos nos apoiar único e exclusivamente na palavra de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Pegue aquela Bíblia que de repente está guardada há alguns dias, porque você talvez recebeu tantas más notícias, tantas situações difíceis. Pastor, você não tem nem noção. Eu realmente não tenho. Somente você e Deus talvez saibam dessa circunstância. Situações, notícias terríveis. Talvez você que está acabando de me ouvir nesse momento, perdeu uma pessoa querida. Perdeu uma pessoa querida. Em função da crise global, sanitária que o mundo vive. Mas eu quero te dizer, volte-se para a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Tempos difíceis, meus irmãos, esses tempos que nós estamos vivendo agora, eles vêm e vão. Esses tempos difíceis, a crise, ela tem começo, meio e fim. Ela tem começo, meio e fim. O que permanece diante do tempo que vem e vai é a nossa forma de reação na palavra de Deus. Como nós reagimos naquele tempo, isso vai ficar registrado. Em quem nós confiamos naquele tempo? Em quem nós confiamos outrora? Em quem Israel confiou antes de ser levado para o cativeiro? Quem os livrou? Quem sempre os livrou? Quem fez uma aliança com eles? Quem era o El Shaddai deles? Quem era o Kadosh? Quem era Shalom? Quem era esse Deus para eles? Eles se voltaram então e o profeta disse: voltem para a palavra. Em quem nós confiamos? Porque os tempos difíceis eles vêm e vão. Mas o que permanece é a forma como nós reagimos. É a forma como nós confiamos ou não. É a forma como nós lidamos com a crise. Pense em um homem. Eu reservei aqui, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo e seu espinho na carne, ele não teve o livramento de Deus naquela circunstância. O texto diz que ele se debruçou, ele orou a Deus e pediu a Deus por 3 vezes. Me livra desse espinho na carne. Me livra desse espinho na carne. O que Deus virou para ele e disse? Será que você se recorda? O que Deus virou para ele e disse? Deus virou para ele e falou assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, Paulo, é suficiente. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nesses tempos de crise, talvez, Deus pode virar para muitos de nós e falar assim: meu filho, minha filha, a minha graça te basta. A mesma graça que nos levou e está nos levando até Deus todos os dias, é a mesma graça que vai nos manter na presença de Deus. Por isso a graça basta. Por isso a graça é suficiente para nos fazer passar esse tempo de tamanhas provações, calamidades, caos, tribulações. A minha graça te basta. Paulo
fechou a sua boca, foi embora. Em nenhuma outra parte das Escrituras você vai ver, daquele momento em diante, Paulo voltando nesse assunto. Porque Paulo compreendeu: a tua graça me basta, Deus. Nós precisamos de compreender isso, meus irmãos. A graça de Deus nos basta, na vida e na morte. A graça de Deus nos basta. Isso não é simplificar nada. Isso é a nossa forma de compreensão da mente. A graça de Deus me basta. Deus é misericordioso, Deus é fiel. E Ele é a nossa única esperança. Espere, meus irmãos, mais e espere sempre. Espere. Se você já esperou um pouco até hoje, espere mais e espere sempre. Porque o passado com o Senhor, tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas, nos autoriza a ter tal confiança. Ele é fiel. O passado nos autoriza a ter essa confiança. Deus é fiel. Deus foi fiel. Deus segue sendo fiel. Ou seja, Deus continuará sendo fiel. Porque o presente também exige de todos nós essa confiança. A crise que nós estamos vivendo. O presente, o tempo de hoje, exige essa confiança em Deus. Porque também o futuro justificará tal confiança, esperança em Deus. E eu encerro com o Salmo de número 23. Talvez você saiba ele de cor. Então, pegue, feche os seus olhos e repita esse salmo comigo. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Que Deus assim possa, na pessoa única do Espírito Santo, abençoar a sua vida graciosamente nesse tempo. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós louvamos a Ti muito nesse tempo. Sabemos, ó Deus, que estamos rodeados de situações que provam a nossa fé. Situações de tribulações, lutas, angústias, medo, ansiedade. Situações de desespero, desesperança, incertezas, desconfianças. Mas acima de tudo, ó Deus, que o Senhor possa nos fazer, assim como fez com o profeta Jeremias, trazer à nossa memória aquilo que também nos dá esperança, e Ele nos ensinou através da Tua palavra santa, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é fiel e que o Senhor é a nossa única esperança. Deus, que o Senhor possa abençoar muito a todas as famílias que estão me ouvindo nesse momento, a todos aqueles aos quais essa palavra encontrou morada. Que essa palavra, Deus, caia nesses corações, que dê frutos e que esses frutos permaneçam, estabeleçam morada ali nesses corações. E que essas famílias, que essas pessoas, ó Deus, creiam que o Senhor segue sendo seu único Deus, o Elohim, que o Senhor segue sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus misericordioso, o Deus fiel, o Deus que é a nossa única esperança. Nós te louvamos e agradecidos somos no nome santo de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus assim os abençoe, que Deus os guarde, que Deus faça o rosto dele resplandecer sobre a vida de cada um de vocês, que Deus sobre cada um de vocês levante o rosto e vos dê a maravilhosa paz do Senhor. No nome santo de Jesus é que nós oramos e os abençoamos. Amém e amém. Grande abraço e que Deus assim os abençoe.